Olá, meu nome é Eliana Mara e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a aceitação. E aceitação que é diferente de resignação, né? Muitas vezes carregamos uma ideia de que aceitar uma situação significa paralisar, resignar, é ficar no lugar, né? Aceitar e ficar. Carregamos muito essa ideia. Então parece que eu não posso aceitar, eu tenho que lutar contra, e, e aí acontece o contrário, né? Porque aí a gente fica mais preso à situação. Então a aceitação ela é super importante para que a gente possa caminhar, inclusive mudar o que quiser mudar, né? Não significa que se eu aceito eu vou permanecer naquela situação. Não, se eu aceito para mudar, eu aceito para passar para um outro estágio, né? Para entender um outro estágio. Então, a aceitação é você aceitar aquela realidade, por mais difícil que seja, né? Você aceitar aquela realidade e de forma exatamente da forma que é, né? Eu costumo falar que tá dado, é aquilo, tá dado, né? E a gente precisa aceitar, é aquela realidade que a gente precisa fazer esse processo de aceitação, porque é um processo, também não é algo simples e algo, né, tranquilo, simplesmente aceita e passa. Não, não é assim, né? A gente fica muito numa luta interna, numa briga interna muito grande até chegar a isso, né? Só que é diferente de resignação. Então, uma coisa interessante, né? Um exemplo interessante é o exemplo do GPS, que quando a gente coloca um endereço para chegar em tal lugar, a gente colocou e ele mostrou uma rota. Só que aí a gente entrou numa rua errada. O que ele faz? Ele simplesmente vai para o um novo endereço? Para aquele endereço? Não, ele precisa se localizar, ele precisa voltar, ele precisa identificar exatamente onde ele está, aceitar que houve uma mudança, né, que está num novo lugar e qual é a nova rota, para programar a nova rota. Nós somos assim também. Temos que primeiro aceitar, primeiro perceber qual lugar que eu estou ocupando hoje para eu poder mudar, para eu poder avançar. Né? Então, é bem interessante. E aí é diferente da resignação, que a resignação é quando eu fico preso, sofrendo e chorando por aquela situação e não consigo ter nenhuma atuação, né? Eu fico bloqueado, eu fico anestesiado às vezes por uma situação, né? E aí eu posso dar um exemplo próprio, que é a questão da minha paralisia. Eu tenho paralisia facial desde os 3 meses de vida. E eu era totalmente mergulhada nessa situação. Então eu me sentia muito feia, me sentia até como se fosse uma aberração, né? Por conta de um sorriso diferente. É um sorriso diferente, um rosto diferente, né? Que eu tenho a paralisia no rosto inteiro, então minhas sobrancelhas não movem, meu nariz e a minha boca. Então, eu não aceitava, era uma briga. E aí essa mudança, pode ocorrer alguma mudança, mas se eu não tenho aceitação primeiro para essa mudança de rota, não adianta, né? Então a gente vê muito casos de, por exemplo, de pessoas que querem fazer uma cirurgia plástica e aí ancoram a felicidade somente naquela cirurgia plástica, porque quando eu fizer aquela cirurgia plástica, tudo vai mudar na minha vida. E não, a pessoa interna não vai mudar, o que vai mudar é o externo, né? E aí eu me lembro de uma cirurgia plástica que eu fiz quando eu tinha acho que 16 anos, não lembro mais ou menos, acho que 16 anos. O médico me explicou 1000 vezes que era uma cirurgia simples e que não ia ter tanta diferença, assim, que ele colocou um fio de ouro aqui na minha boca, em volta da minha boca, para fechar um pouquinho esse lado e dar uma simetria um pouco melhor quando eu estivesse séria.
E aí eu, depois de muito tempo, eu encontrei um diário meu escrito que eu tava muito feliz, que eu ia fazer cirurgia plástica, e aí sim eu ia ficar bonita e as pessoas iam me amar, e que eu ia encontrar um namorado e tal. E nada disso aconteceu, né? A gente sabe que nada disso aconteceu. Porque não existia aceitação, na verdade. Na verdade, existia uma negação muito grande e eu ficava na resignação, né? É isso, nunca vai gostar de mim, nunca ninguém vai me achar bonita, nunca, sabe? Sempre nesse aspecto não existia a aceitação. Então é bem importante a gente fazer essa reflexão e falar, peraí, o que eu não estou aceitando, né? O que eu preciso primeiro aceitar para poder caminhar, né? E o processo terapêutico, ele ajuda muito nisso, né? Mas não é só o processo terapêutico, acho que cada um tem o seu caminho e a sua caminhada. O importante é a gente olhar para esse processo, né? O meu processo individual, ele foi muito muito longo e muito difícil, né? Eu consegui, depois de muitos anos de terapia, aceitar de fato a minha paralisia, as minhas imperfeições, que são muitas, é, e aí a vida transformou, a vida realmente, a sua ótica, né, a sua visão de mundo transforma, porque aí você sorri e tá tudo bem. E aí as pessoas nem percebem, é muito louco isso, assim. Quando eu era pequena, quando eu era mais nova, eu não brincava, eu adoro criança. Adoro criança. E eu não brincava com criança, porque criança é muito cruel, né? A criança olhava e falava, boca torta, não sei o quê. E aí eu acabava me fechando muito, com muito medo, assim, nossa, e se eu falar com essa criança, ela vai falar isso, eu vou ficar muito triste, eu vou chorar, eu vou ficar mal. E hoje eu brinco, e tem ainda algumas crianças, muito menos, mas ainda tem algumas crianças que vai virar boca, que vai me achar estranha, vai me olhar com olhar estranho, e eu ainda brinco. Eu vou sorrir pra criança, às vezes eu faço um joinha, assim, e brinco com a criança e isso flui, né? Então, isso faz parte da aceitação, que eu reconheço que não é um processo fácil, mas é um processo muito importante. É um dos pilares mais importantes da autoestima, né? E que muitas vezes a gente, né, a Christian Neff, que eu até coloquei o livro aqui do lado para eu lembrar o nome dela, que eu sempre esqueço, ela fala sobre autocompaixão e que às vezes a autoestima alta, né, que é aquela pessoa que ela muitas vezes se ancora aos seus feitos ou à sua beleza, né, e quando perde isso, tudo vai embora, né? Então a gente vê muitas pessoas que não aceitam, por exemplo, o envelhecimento, porque vai acontecendo a mudança na, no corpo, no rosto, em tudo, né? E a gente precisa passar por esse processo, então não tem essa aceitação. E aí por isso que a autocompaixão, que também é a Christine Neff que traz, a autocompaixão, que é se cuidar da gente como se a gente fosse melhores amigos. Então, cuidar com carinho da gente, aceitar e cuidar com carinho faz com que a gente consiga avançar, faz com que a gente consiga melhorar nossa vida, melhorar a qualidade de vida. Então, melhorar nosso relacionamento com a gente mesmo e que transforma o relacionamento com o outro, tá bom? Bem, acho que falei demais, mas acho que vai ser interessante para vocês refletirem aí como que tá a aceitação de vocês. Um beijo, até a próxima.